No vídeo anterior, eu mencionei que a habilidade de dissociar, ou seja, de murar memórias traumáticas com amnésia, criando um compartimento separado do resto da memória, isso é uma coisa que não é qualquer um que consegue fazer. E agora eu vou dizer quem consegue fazer. Provavelmente você não conseguiria fazer. Por mais forte que fosse o trauma aplicado em você na sua infância, e na sua infância eu digo com 2, 3 anos de idade, sua mente não iria se dividir. E nem a minha. É preciso uma dose muito grande de inteligência e criatividade para ter a memória compartimentalizada. E eu vou explicar por quê. Uma criança, ela precisa criativamente, com muita criatividade, ela precisa se convencer, acreditar que o trauma que está acontecendo ou que acabou de acontecer há um minuto atrás, na verdade não aconteceu com ela. Aconteceu com outra pessoa. Para você e para mim pode parecer muito absurdo encarar a situação dessa maneira. Mas, para uma criança que tem um QI de 110, 120, que tem uma criatividade muito adiantada, não é tão absurdo assim. Não é tão impossível ela conceber, dentro da lógica dela, essa possibilidade. No momento em que a criança que concebe essa possibilidade, ela se esquece do evento traumático que aconteceu. Na realidade, dentro da mente, o que houve foi uma separação do evento traumático do resto da memória dela. No momento em que a criança aceita que o evento traumático não ocorreu com ela, ou não está ocorrendo com ela, ela se separa desse evento traumático, murando essa memória com amnésia. Ela vai funcionar normalmente como se nada tivesse acontecido. Isso acontece por causa da inteligência e da criatividade da criança. Ela pode nascer com isso, ou isso pode ser treinado nela desde cedo. Com esse objetivo, com esse fim, de desenvolver nela a habilidade de murar com a amnésia eventos traumáticos. A criança, no momento em que está sendo aplicado o trauma nela, ela vai usar toda a sua criatividade e toda a sua inteligência para evitar pensar de que é ela que está sofrendo trauma. Porque esse trauma, ele precisa ser aplicado pela figura paterna ou materna. A criança de 2, 3 anos de idade, talvez um pouco mais, ela confia 100% no pai e na mãe. São as primeiras figuras que ela conhece na vida, que trazem ela ao mundo, que ela tem contato, que cuidam dela em todos os níveis. Ela é 100% dependente dessas duas figuras. Ou talvez de uma, talvez só de outra. Bom, no momento em que um trauma muito forte parte de uma dessas duas figuras, pai ou mãe, ou os dois, a criança não vai conseguir conciliar uma coisa com a outra. Ou vai preferir não conciliar. E ela vai usar toda a sua criatividade e toda a sua inteligência, seja ela desenvolvida nesse período de vida dela, que é curto, ou seja um dom que ela ganhou do nascimento, mas ela vai usar tudo isso e se esforçar ao máximo para se convencer de que esse trauma que está sendo aplicado em outra pessoa. Se ela for esperta o suficiente e criativa o suficiente, a mente vai se dissociar dessa memória traumática. No momento em que ela aceitar que é com outra pessoa que está acontecendo isso, não é com ela, porque não pode ser com ela. Porque o pai e a mãe dela são muito bons e não podem ser essa figura abusiva que é. Nesse momento, a mente se divide.
Então, se você estivesse na pele da criança, seria mais ou menos isso que você ia sentir. Era assim que a mente ia se dividir. E quando isso acontece, você simplesmente não lembra mais do que aconteceu, não lembra mais do trauma. É preciso que essas coisas sejam muito bem entendidas. O processo de dissociação, que é o que eu estou explicando agora, que é compartimentalizar a memória, tudo isso tem que ser muito bem entendido para que nós possamos chegar, para que eu possa chegar até a parte de explicar como se estrutura o sistema de personalidades, de authors, que chamam na internet disso. Então, como que é estruturado, por exemplo, uma pessoa que tem 10 authors, 15 authors, 20 authors? Como que se estrutura isso na mente? É bagunçado? É tudo jogado? Não. É tudo muito bem estruturado. É uma engenharia que é feita. Entendeu? É tudo bem perpetrado. Não tem... não é uma coisa largada. Traumas são simplesmente aplicados, a mente simplesmente se divide, essas partes são simplesmente condicionadas e treinadas até se tornarem pessoas e fica por isso mesmo. Não. A verdade é que, eu não vou falar disso agora, mas só porque eu toquei no assunto, a verdade é que as pessoas que são dissociativas, elas não têm controle nenhum sobre a vida delas, nem sobre o corpo delas, e muito menos sobre a mente delas, que está dividida em si mesma. Então, dissociação pode ser entendido como sendo isso. Eu não sei se é a única forma de encarar a dissociação, como sendo a sequência que eu expliquei aqui é de fatos. Mas é uma forma que a Cat O'Brien, em seu livro Transformation of America, explicou que foi o primeiro evento que ela teve quando de dissociação na infância dela, quando estava sendo abusada por seu pai. Então, é isso que é dissociação.